São os biscoitos, o monstrinho Crack, ou como nós chamávamos, biscoitos Crack Crack. Eles foram o ápice dos biscoitos de uma época. Eles vinham em uma caixa toda desenhada. Além disso, ainda tinha a propaganda, um desenho animado muito colorido com efeitos, com nave espacial e dentro monstrinhos do espaço cantando sua musiquinha memorável. Pode subir. Venham todos conhecer a fábrica de biscoitos dos monstrinhos Crack. Crack, crack, crack. Crack, crack, crack. Crack, crack, crack. Ué, mordido? É que nós experimentamos todos os biscoitos que fabricamos. Assim, ó. Isso, experimente os biscoitos dos monstrinhos Crack. Crack, crack, crack. A maravilhosa ideia de fazer biscoitos mordidos por monstros do espaço sideral era única na época. Eu estava conversando com minha filha e me lembrei desse biscoito e aqui estamos, revivendo mais um pedacinho da nossa história, da nossa infância. Juntinhos outra vez, boas memórias não devem ser esquecidas. Deixa eu te levar para 1984. Nascido em Marília, interior de São Paulo, numa empresa chamada Ailiram. E logo de início já tem um diferencial muito genial no nome da empresa. E sabe por quê? Ailiram é Marília, escrito ao contrário. Uma empresa do interior que virou a maior indústria de balas de toda a América Latina. Isso não é história de padaria de esquina. É história de gente que sonhou grande num Brasil que ainda estava aprendendo a sonhar grande. Só para citar alguns sucessos da sua lista: as balas e pirulitos Sete Belo, os Drops Banda, balas Piper e Chacha. E foi essa empresa que resolveu criar um biscoito diferente de tudo. Os monstrinhos dançando, cantando, comendo biscoito com aquela alegria exagerada só de comercial de televisão dos anos 80. Ter o seu monstrinho favorito era quase uma identidade. E é por isso que dói tanto quando eu penso que um dia aquilo simplesmente parou de existir. Sem aviso, sem carta de despedida, sem última campanha de adeus, foi bom enquanto durou. Porque foi assim que aconteceu. Foi sumindo. E se você, como eu, sempre quis entender o motivo, a resposta não está na cozinha da fábrica. Está nos escritórios, nos contratos, nas negociações que a gente, criança, jamais ia imaginar que existiam por trás de um biscoito. Em 1981, antes mesmo do monstrinho Crack nascer, a Ailiram já tinha sido vendida para uma gigante americana, a Beatrice Foods. Quer dizer, o biscoito que eu achava tão nosso, tão de Marília, tão brasileiro, já nasceu dentro de uma engrenagem bem maior do que parecia. Depois, esse pedaço todo foi parar nas mãos da Suíça Nestlé. E aí, sinceramente, eu imagino o monstrinho Crack só mais uma linha perdida dentro de um catálogo gigantesco, longe, bem longe, das prateleiras que ele um dia conquistou aqui. E o que parece ter sido o ponto final veio em 2001, quando a Nestlé decidiu se desfazer da produção de balas e doces daquela linha, repassando tudo para Arcor, empresa argentina. E é aqui que a saudade vira quase um mistério mesmo, porque não existe data exata, não existe comunicado. Ninguém sabe dizer com precisão em que momento o biscoito parou de ser feito. Ele só foi ficando mais difícil de achar no mercado. Até que, um dia, sem ninguém perceber direito, ele simplesmente não estava mais lá. E eu acho que é isso que mexe tanto comigo quando penso nessa história. Não foi um escândalo, não foi uma crise revoltante. Foi só o resultado frio de fusão, aquisição, troca de mãos, decisões tomadas longe, bem longe, de quem estava em casa esperando aquele biscoito na hora do lanche.
Um biscoito nascido do orgulho de uma cidade do interior, criado por uma empresa que sonhou virar gigante das balas, acabou engolido pela mesma lógica que ele carregava na própria embalagem. Primeiro, alguém prova, depois desaparece. E eu fico aqui, meio bobo com essa pergunta que talvez nunca tenha resposta. Será que um dia esses monstrinhos voltam? Se você também lembrou desse gosto, escreve aqui embaixo qual era o seu monstrinho favorito. E se você curte relembrar coisas que sumiram sem explicação, fique conosco, porque essa é só mais uma mordida de uma que a gente jurava que nunca iria esquecer.